Ninguém te ensinou isso porque, se você soubesse, deixaria de obedecer sem questionar. Desde cedo, repetiram que trabalhar duro era o caminho certo, que o esforço constante seria recompensado, que quanto mais você se sacrificasse, mais valor teria. Essa ideia foi reforçada tantas vezes que virou verdade absoluta. Mas o que nunca te explicaram é que esforço, sem direção, não constrói riqueza. Ele apenas consome energia. Você provavelmente já viu pessoas que trabalham desde muito jovens, acordam cedo, voltam para casa exaustas, e ainda assim, vivem sempre no limite. Elas se esforçam mais do que muitos, mas nunca avançam. Com o tempo, isso se normaliza. Passa a parecer que viver cansado, preocupado e contando cada moeda é simplesmente o preço da vida adulta. O problema invisível não é o trabalho. É a obediência cega a um modelo que troca tempo por dinheiro sem ensinar como o dinheiro realmente funciona. Quando todo o seu foco está em sobreviver ao dia, sobra pouco espaço mental para questionar o sistema. O cansaço constante diminui a clareza. E sem clareza, você aceita o que vem. Napoleão Hill percebeu algo essencial. A maioria das pessoas não está presa por falta de capacidade, mas por falta de direção mental. Elas trabalham muito, mas pensam pouco sobre onde esse trabalho as leva. O esforço vira repetição. A repetição vira rotina. E a rotina, quando não é questionada, se transforma em destino. Trabalhar duro só gera crescimento quando está alinhado a um propósito claro. Sem isso, o esforço apenas mantém o mesmo nível de resultado. Você se move muito, mas não sai do lugar. A mente condicionada acredita que mais esforço resolve tudo, quando na verdade o que falta é estratégia. Esse padrão se manifesta quando você aceita qualquer oportunidade apenas porque é trabalho. Quando você mede seu valor pelas horas que se sacrifica. Quando sente culpa ao descansar, como se parar fosse sinal de fracasso. Tudo isso reforça a ideia de que o seu papel é executar, não pensar. Napoleão Hill entendia que riqueza começa na mente antes de aparecer na conta bancária. Quem próspera não trabalha necessariamente mais. Trabalha de forma diferente. Escolhe onde colocar energia. Observa padrões. Aprende a transformar esforço em alavanca, não em peso. Na prática, isso muda completamente suas decisões. Você começa a questionar se o que faz hoje cria algo que continua amanhã. Se o seu trabalho gera apenas pagamento imediato ou se constrói algo que cresce com o tempo. Se você está apenas ocupado ou realmente produtivo. O choque mental acontece quando você percebe que trabalhar duro sempre foi valorizado porque mantém as pessoas ocupadas demais para pensar em liberdade. O sistema não precisa que você seja rico. Precisa que você seja funcional. Cansado o suficiente para obedecer, mas não desperto o suficiente para mudar. Quando essa ficha cai, algo se desloca internamente. Você deixa de glorificar o sacrifício vazio. Começa a buscar inteligência aplicada. Entende que esforço sem visão é desperdício de vida. E isso não significa parar de trabalhar. Significa parar de se desgastar no automático. Significa escolher com mais consciência onde investir tempo, atenção e energia. Significa transformar trabalho em construção, não apenas em sobrevivência. Esse entendimento começa a ficar ainda mais claro quando você observa como o conceito de trabalho duro foi emocionalmente carregado ao longo do tempo. Ele não é apenas uma ideia prática, é quase uma identidade. Muitas pessoas sentem orgulho de dizer que estão sempre ocupadas, sempre cansadas, sempre correndo. Como se o cansaço fosse prova de valor. Como se descansar fosse fraqueza. Esse condicionamento cria um ciclo perigoso. Quanto mais você se esforça sem resultado proporcional, mais acredita que o problema é você, não o modelo. Então você se cobra mais, trabalha mais horas, aceita menos, tolera situações que não fazem sentido. Tudo para manter viva a crença de que, se ainda não deu certo, é porque você não tentou o suficiente. Napoleão Hill observou que esse tipo de mentalidade prende as pessoas em um nível baixo de consciência financeira. Elas confundem atividade com progresso. Estar ocupado vira sinônimo de estar avançando, quando,
Na verdade, muitas vezes é apenas repetição. A mente treinada para a riqueza funciona de outra forma. Ela pergunta antes de agir. Ela analisa retorno antes de investir energia. Ela entende que tempo é o ativo mais caro que existe. Uma vez gasto, não volta. Dinheiro pode ser recuperado. Tempo não. Quando você passa anos trabalhando duro em algo que não cresce, não escala e não se multiplica, você está trocando um recurso finito por um retorno limitado. Esse é um acordo silencioso que ninguém te explica quando você começa. Na vida real, isso aparece quando você percebe que, se parar de trabalhar por alguns dias, tudo para. A renda para. A estrutura cai. Não existe continuidade. Isso é um sinal claro de que o seu esforço não está construindo um sistema, apenas sustentando um ciclo. Napoleão Hill falava sobre a diferença entre esforço físico e esforço mental. O esforço físico cansa e acaba. O esforço mental cria caminhos, sistemas, ideias que continuam funcionando mesmo quando você não está presente. A maioria das pessoas foi ensinada a usar apenas o primeiro. Existe também um medo invisível por trás disso tudo, o medo de pensar diferente e falhar. Trabalhar duro no modelo conhecido parece mais seguro do que arriscar uma mudança de mentalidade. O conhecido, mesmo que limitante, dá sensação de controle. Por isso, muitos permanecem em empregos, projetos ou rotinas que já provaram não levar a lugar algum. Não por falta de capacidade, mas por medo de sair do padrão aceito. O trabalho duro vira uma zona de conforto disfarçada de sacrifício. Quando você começa a enxergar isso, percebe que riqueza não é recompensa por sofrimento. É consequência de decisões bem direcionadas ao longo do tempo. Pessoas ricas não romantizam o cansaço. Elas valorizam eficiência, clareza e alavancagem. Aplicar isso no dia a dia exige coragem para desacelerar mentalmente antes de acelerar fisicamente. Exige aprender a dizer não para tarefas que não constroem nada. Exige abrir espaço para pensar, planejar e ajustar a rota. O verdadeiro trabalho começa na mente. No momento em que você questiona se o que está fazendo hoje cria mais liberdade amanhã. Se o seu esforço está te aproximando ou te mantendo preso. Se você está trabalhando para sobreviver ou para construir. O choque mais profundo é entender que trabalhar duro sempre foi uma virtude exaltada porque mantém as pessoas previsíveis. E previsibilidade é fácil de controlar. Uma mente cansada não cria, apenas executa. Quando esse padrão começa a perder força, algo muda na forma como você se vê. Você deixa de medir seu valor pelo quanto se sacrifica e passa a medir pelo quanto constrói. O foco sai do esforço e vai para o resultado consciente. Ainda há muito para aprofundar, porque esse condicionamento está ligado a crenças herdadas, educação financeira inexistente e medo de autonomia. E tudo isso precisa ser dissolvido com clareza, não com pressa. À medida que você aprofunda essa reflexão, começa a perceber que o problema nunca foi falta de oportunidade, e sim a forma como você foi treinado a enxergar oportunidades. Trabalhar duro, dentro desse condicionamento, significa fazer mais do mesmo, por mais tempo, esperando um resultado diferente. Isso não é dedicação, é programação. Desde cedo, a maioria aprende a buscar aprovação através do esforço. Bons alunos são os que obedecem, os que cumprem horários, os que não questionam. Essa lógica é transportada para a vida adulta. Você se torna um bom trabalhador, mas raramente é incentivado a se tornar um pensador estratégico. Napoleão Hill entendia que a riqueza nasce quando a mente passa do modo reativo para o modo criativo. Enquanto você reage às demandas externas, vive apagando incêndios. Quando cria, passa a dirigir o caminho. O trabalho duro sem visão mantém você sempre respondendo a urgências que não escolheu. Isso se manifesta quando sua agenda está sempre cheia, mas seus objetivos pessoais estão sempre adiados. Quando você resolve problemas dos outros o dia inteiro, mas não avança nos seus próprios. Quando chega o fim do ano e a sensação é de movimento, mas não de progresso real. Existe também um aspecto emocional profundo nisso tudo. Trabalhar duro dá uma sensação temporária de valor. Você sente que está fazendo a sua parte.
Isso alivia a culpa de não estar onde gostaria. Mas essa sensação é enganosa. Ela acalma a consciência, sem resolver a causa. Hill observou que muitas pessoas preferem o cansaço ao confronto interno. Pensar exige encarar medos, incertezas e responsabilidade. Executar tarefas repetitivas, por mais desgastante que seja, evita essas perguntas difíceis. Quando você começa a questionar esse modelo, surge um desconforto. Uma parte de você percebe que poderia ter escolhido diferente, que talvez tenha investido energia por anos em algo que não retorna na mesma proporção. Esse desconforto é necessário. Ele sinaliza a expansão de consciência. Aplicar esse entendimento na prática começa com pequenas mudanças. Não é abandonar tudo, mas começar a observar. Perguntar-se antes de aceitar algo: isso me aproxima ou me afasta do que quero construir? Isso gera aprendizado, conexão ou apenas ocupação? Pessoas que constroem riqueza pensam em termos de alavancagem. Elas buscam formas de fazer com que um mesmo esforço gere múltiplos resultados. Isso pode ser através de conhecimento, sistemas, parcerias ou ativos que continuam funcionando ao longo do tempo. O trabalhador condicionado troca horas. O construtor de riqueza constrói estruturas. Essa diferença parece sutil, mas define destinos completamente diferentes. O choque mental acontece quando você percebe que ninguém virá te ensinar isso formalmente. Não porque seja um segredo místico, mas porque não interessa a um sistema baseado em execução em massa que todos pensem de forma independente. Quando essa compreensão se instala, o trabalho duro perde o status de virtude absoluta. Ele passa a ser apenas uma ferramenta, que pode ser bem ou mal utilizada. O foco se desloca da quantidade de esforço para a qualidade das decisões. Você começa a entender que descanso não é perda de tempo, mas espaço para clareza. Que pensar faz parte do trabalho. Que aprender a dizer não é tão importante quanto saber dizer sim. Esse novo olhar não gera resultados imediatos, mas cria algo mais valioso: direção. E com direção, cada passo, mesmo pequeno, passa a ter sentido. Ainda existem camadas mais profundas desse padrão, ligadas ao medo de errar, a comparação constante e a ideia de que riqueza é para poucos. Tudo isso precisa ser desmontado com calma e consciência. Quando você permanece tempo suficiente observando esse padrão, percebe que ele não é apenas individual, é coletivo. A sociedade inteira foi estruturada para recompensar quem se adapta, não quem questiona. Por isso, trabalhar duro é exaltado publicamente, enquanto pensar diferente costuma ser visto como risco, arrogância ou até preguiça. Essa pressão social cria um medo silencioso, o medo de sair da linha e ser julgado. Muitas pessoas continuam se esforçando em caminhos que não levam a lugar algum apenas para manter uma imagem de responsabilidade. Elas preferem o reconhecimento imediato do bom trabalhador ao desconforto temporário de construir algo próprio. Napoleão Hill falava sobre a influência do ambiente mental. Quando você está cercado por pessoas que só falam de cansaço, contas e sobrevivência, esse se torna o padrão aceito. Não porque seja o melhor, mas porque é o mais comum. E o comum raramente leva à riqueza. O trabalho duro, nesse contexto, funciona como anestesia. Ele ocupa a mente o suficiente para não sentir frustração profunda, mas não o suficiente para gerar transformação. Você fica cansado demais para mudar e conformado demais para sair. Existe também a ilusão do mérito. A ideia de que, se você fizer tudo certo e se esforçar, será recompensado automaticamente. Isso cria uma expectativa perigosa. Quando a recompensa não vem, a pessoa se culpa, não questiona o sistema. Hill entendia que o mundo não recompensa esforço, recompensa valor percebido. E valor percebido nasce de solução, não de sacrifício. Você pode se sacrificar muito e ainda assim gerar pouco valor se o que faz não resolve problemas relevantes ou não alcança muitas pessoas. Na vida prática, isso explica por que duas pessoas podem trabalhar a mesma quantidade de horas e ter resultados completamente diferentes. Não é sobre intensidade, é sobre posicionamento. Não é sobre suor, é sobre direção. À medida que essa compreensão amadurece,
Você começa a se perguntar: se eu continuar exatamente como estou, onde estarei em 5 anos? Essa pergunta assusta porque corta a ilusão de curto prazo. Ela força você a olhar para a trajetória, não apenas para o dia seguinte. Muitos evitam essa pergunta porque a resposta é desconfortável. Ela mostra que esforço sem estratégia mantém você no mesmo lugar, apenas mais cansado. Mas encarar essa verdade é libertador, porque devolve a você o poder de escolha. Aplicar isso exige aprender algo que raramente é ensinado: pensar a longo prazo. A maioria foi treinada para resolver o mês, não a vida. Para pagar contas, não para construir patrimônio. Para cumprir tarefas, não para criar caminhos. Quando você começa a pensar diferente, pequenas mudanças ganham importância. Investir tempo em aprendizado estratégico passa a fazer sentido. Criar algo que possa crescer sem depender exclusivamente da sua presença deixa de parecer sonho e vira objetivo. O trabalho duro não desaparece, mas muda de função. Ele deixa de ser o centro e passa a ser o suporte. O centro vira visão, clareza e decisão consciente. O maior choque talvez seja perceber que ninguém vai te dar permissão para pensar assim. Não haverá um momento oficial em que alguém diga: agora você pode parar de apenas trabalhar duro e começar a construir riqueza. Essa permissão precisa vir de dentro. Quando isso acontece, o ruído externo perde força. A comparação diminui. A urgência falsa se dissolve. Você começa a agir com mais intenção e menos desespero. Ainda estamos apenas abrindo camadas desse tema. Há conexões profundas entre trabalho duro, medo de escassez e identidade pessoal que precisam ser exploradas para que a mudança seja real e sustentável. Quanto mais você aprofunda essa consciência, mais claro fica que o apego ao trabalho duro não é apenas financeiro, é emocional. Muitas pessoas não sabem quem são sem o peso da obrigação constante. O esforço contínuo vira uma forma de identidade. Eu sou alguém que luta. Eu sou alguém que se sacrifica. Abrir mão disso parece, para o inconsciente, abrir mão de si mesmo. Esse é um dos pontos mais delicados que Napoleão Hill observava. A mente humana resiste a mudanças que ameaçam a identidade, mesmo que a mudança seja positiva. Por isso, mesmo quando alguém entende intelectualmente que trabalhar duro não garante riqueza, emocionalmente continua repetindo o padrão. Existe também a herança invisível. Frases ouvidas na infância como dinheiro não nasce em árvore. Quem quer, corre atrás, só vence quem sua. Essas ideias não são neutras. Elas moldam decisões, limites e até o que você considera possível para si. Quando essas crenças não são questionadas, o adulto apenas as executa. Trabalha muito, mas com um teto mental baixo. Sempre existe um limite invisível que não é ultrapassado, porque ir além significaria trair tudo o que foi ensinado como certo. Na prática, isso explica por que muitas pessoas sabotam oportunidades quando elas aparecem. Algo dentro diz: isso é bom demais para mim. Vai dar errado. Não é assim que as coisas funcionam. Então a pessoa volta para o conhecido, mesmo que seja difícil. Hill defendia que riqueza começa quando você assume controle consciente da sua mente. Não é negar o esforço, é direcioná-lo. É parar de usar energia para manter padrões antigos e começar a usá-la para construir algo alinhado com seus objetivos reais. Um ponto-chave dessa transição é aprender a observar seus próprios hábitos. Não apenas o que você faz, mas por que faz. Trabalhar até a exaustão pode parecer virtude, mas muitas vezes é fuga. Fuga do silêncio, da dúvida, da responsabilidade de escolher um caminho próprio. Quando você cria espaço para pensar, surgem perguntas que não têm resposta imediata. Isso assusta, mas é exatamente nesse espaço que novas possibilidades nascem. A mente precisa de silêncio para reorganizar prioridades. Outra armadilha do trabalho duro é a comparação. Você olha ao redor e vê todos ocupados, todos correndo, todos cansados. Isso normaliza o sofrimento. Você pensa: se todo mundo vive assim, deve ser o certo. Mas o normal não é sinônimo de saudável nem de próspero. À medida que essa percepção se aprofunda, algo muda na sua relação com o tempo. Você começa a proteger seu foco.
Percebe que dizer sim para tudo é uma forma de autoabandono. Que cada compromisso desnecessário rouba energia de algo mais importante. O verdadeiro crescimento financeiro começa quando você se permite pensar em termos de criação, não apenas de sobrevivência. Quando você deixa de perguntar quanto posso aguentar e passa a perguntar o que faz sentido construir. Esse processo não é rápido, nem confortável. Ele exige desaprender antes de aprender. Exige desapegar de narrativas que foram repetidas por gerações. Mas, uma vez iniciado, é irreversível. Você não consegue mais voltar a romantizar o cansaço sem propósito. O trabalho duro, então, encontra seu lugar correto. Ele serve à visão, não a substitui. Ele apoia a estratégia, não tenta compensar a falta dela. Ainda há mais camadas a explorar, especialmente sobre medo de autonomia e responsabilidade pessoal. E é aí que muitas transformações reais acontecem. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que a mente começa a cansar não do trabalho, mas da repetição sem sentido. Não é o corpo que reclama primeiro, é a consciência. Ela começa a enviar sinais sutis, uma sensação de vazio no fim do dia, uma pergunta que surge antes de dormir, um incômodo difícil de explicar quando você percebe que está sempre ocupado, mas raramente realizado. Esse é o ponto em que muitos ignoram o chamado interno e escolhem continuar. Continuar trabalhando mais horas, continuar aceitando menos do que merecem, continuar justificando a própria estagnação com frases como não é o momento, um dia vai melhorar, quando sobrar tempo eu penso nisso. Mas o tempo nunca sobra para quem vive apenas reagindo. Napoleão Hill compreendia que a maior prisão não é financeira, é mental. E essa prisão se fortalece quando o esforço vira substituto da visão. Você se mantém ocupado para não precisar decidir. Se mantém cansado para não precisar assumir riscos. O cansaço vira desculpa legítima para adiar sonhos. Existe um medo profundo escondido atrás do trabalho duro. O medo de assumir total responsabilidade pela própria vida. Enquanto você segue regras externas, sempre pode culpar algo ou alguém. O chefe, a economia, o mercado, a falta de oportunidade. Mas quando você começa a pensar de forma independente, a responsabilidade muda de lugar. Ela cai sobre você. E isso assusta. Por isso tantas pessoas preferem permanecer em ciclos previsíveis. Mesmo que sejam difíceis, são conhecidos. A previsibilidade oferece segurança emocional, ainda que roube o futuro. A mente humana tende a escolher o familiar ao invés do possível. Quando você observa isso com honestidade, percebe que trabalhar duro se tornou uma forma socialmente aceita de evitar a incerteza. Ninguém critica quem se esforça demais. Pelo contrário, elogiam. Mas quase ninguém questiona se esse esforço está sendo investido na direção certa. Hill falava sobre desejo definido. Sem isso, todo esforço se dispersa. Você até se move, mas não avança. É como remar sem destino. Você se cansa, mas permanece no mesmo ponto. O desejo verdadeiro exige clareza, e clareza exige silêncio, reflexão e coragem. Na aplicação real do dia a dia, isso significa aprender a pausar. Não parar de agir, mas parar de agir automaticamente. Questionar rotinas. Questionar escolhas. Questionar por que você faz o que faz e para quem você realmente está construindo sua vida. Muitos percebem, nesse estágio, que trabalhar duro os tornou especialistas em cumprir expectativas alheias, mas amadores em realizar seus próprios objetivos. Eles sabem exatamente o que é esperado deles, mas não sabem o que esperam de si mesmos. Essa desconexão gera frustração crônica, uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. É a alma pedindo expansão, enquanto a mente insiste em manutenção. Quando você começa a reorganizar sua forma de pensar, o dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser ferramenta. Você entende que renda não é riqueza, que ganhar dinheiro e manter dinheiro são habilidades diferentes, e que ambas exigem pensamento estratégico, não apenas esforço. Trabalhar duro pode aumentar renda temporariamente, mas raramente constrói patrimônio. Patrimônio exige visão,
paciência e decisões alinhadas ao longo do tempo. Exige dizer não ao imediato para dizer sim ao futuro. Outro ponto crucial é entender que o sistema recompensa quem resolve problemas em escala. Não quem se esforça mais, mas quem pensa melhor. Quem encontra formas de impactar mais pessoas com menos desgaste direto. Isso não significa exploração. Significa inteligência. Significa usar a mente como principal ferramenta, não apenas o corpo ou o tempo. Seu tempo é limitado. Sua mente, quando bem direcionada, não. Quando essa compreensão se instala, algo muda na sua postura. Você passa a observar oportunidades onde antes via apenas trabalho. Passa a fazer perguntas diferentes. Passa a ouvir menos conselhos de quem nunca construiu o que você deseja construir. Surge também um certo isolamento interno. Nem todos vão entender sua mudança de perspectiva. Alguns vão dizer que você está pensando demais, que deveria apenas trabalhar e agradecer. Isso é esperado. Toda mudança de padrão gera resistência externa. Mas há uma verdade que começa a ficar clara. Se trabalhar duro fosse suficiente, a maioria das pessoas estaria rica. E isso não é o que acontece. O mundo está cheio de pessoas cansadas, não de pessoas prósperas. Essa percepção não deve gerar revolta, mas lucidez. Ela te convida a usar o esforço com mais consciência, a escolher batalhas, a investir energia onde existe retorno real, não apenas desgaste. Você começa a perceber que aprender, planejar, criar e pensar são formas de trabalho tão importantes quanto executar. Que descanso estratégico é parte da produtividade. Que clareza vale mais do que pressa. Com o tempo, a urgência diminui e a intenção aumenta. Você deixa de correr atrás de tudo e passa a caminhar na direção certa. Cada passo começa a fazer sentido. Ainda há muito a aprofundar sobre medo de escassez, autovalor e condicionamento coletivo, e isso continua se revelando camada por camada à medida que a consciência se expande. Seguimos avançando nesse caminho, com profundidade e verdade. Há uma transição silenciosa que acontece quando você começa a perceber que não é a falta de dinheiro que mais te prende, mas a forma como você aprendeu a se relacionar com ele. O trabalho duro, nesse ponto, deixa de ser apenas um hábito e passa a ser um reflexo de uma mentalidade construída ao longo de anos. Uma mentalidade que associa valor pessoal à quantidade de esforço e não à qualidade de pensamento. Muitas pessoas sentem culpa quando não estão ocupadas. O descanso provoca ansiedade. A pausa parece improdutiva. Isso não é natural, é condicionado. Desde cedo, fomos ensinados a medir mérito pelo sacrifício visível. Quanto mais você se doa, mais digno parece. Mas o universo financeiro não funciona com base em mérito emocional. Ele responde a clareza, estratégia e posicionamento. Napoleão Hill observava que a maioria das pessoas nunca para definir o que realmente quer, porque isso exigiria confrontar o medo de não conseguir. É mais confortável trabalhar duro em objetivos vagos do que assumir um desejo específico e correr o risco de falhar. O esforço genérico protege o ego. Quando você não define um destino claro, qualquer caminho serve. E qualquer caminho, por mais árduo que seja, não te leva muito longe. O corpo se move, mas a vida permanece no mesmo lugar. É aí que nasce a frustração profunda, a sensação de estar fazendo tudo certo e ainda assim não avançar. Outro aspecto pouco falado é o medo de prosperar mais do que o ambiente ao redor. Crescer financeiramente pode significar se distanciar de pessoas queridas, mudar conversas, mudar prioridades. Para muitos, isso ativa um conflito interno. Ser leal ao grupo ou ser fiel a si mesmo. O trabalho duro, nesse caso, vira um meio de permanecer igual, de não se destacar demais. Essa dinâmica é invisível, mas poderosa. A mente escolhe, inconscientemente, o nível de sucesso que não ameaça seus vínculos emocionais. E quando você se aproxima de algo maior, algo dentro puxa o freio. O esforço aumenta, mas os resultados não acompanham. Hill defendia que a riqueza começa quando você se permite desejar sem culpa. Quando você aceita que querer mais não é ganância, é expansão. Mas para isso, é necessário reeducar a mente.
Questionar crenças herdadas. Separar esforço de sofrimento. No cotidiano, essa reeducação começa com pequenas escolhas. Como você usa seu tempo livre? Que tipo de conteúdo consome? Que conversas alimenta? Se você passa horas exausto, mas não investe minutos pensando no próximo passo, está reforçando o padrão antigo. A mente precisa de direção, não apenas disciplina. Disciplina sem direção vira prisão. Direção sem disciplina vira ilusão. A união das duas cria progresso real. Quando essa integração acontece, você começa a notar mudanças sutis. Menos impulsividade financeira, mais paciência, mais capacidade de dizer não ao que não agrega, menos necessidade de provar algo aos outros. O dinheiro começa a fluir de forma diferente porque você também passa a se mover de forma diferente. Não mais por pressão, mas por intenção. Não mais por medo, mas por clareza. Há também uma mudança na forma como você lida com erros. Antes, o erro parecia confirmação de incapacidade. Agora, vira ajuste de rota. O trabalho duro deixa de ser punição e passa a ser ferramenta. Ele serve à visão, não ao ego ferido. Esse é um ponto de virada importante. Você começa a entender que não precisa trabalhar mais do que todos. Precisa trabalhar melhor do que você mesmo trabalhava antes. Precisa alinhar esforço com consciência. Pouco a pouco, você se desprende da narrativa do sacrifício eterno. Percebe que prosperidade não exige sofrimento contínuo, exige consistência inteligente. Exige aprender a jogar o jogo com as regras reais, não com as regras emocionais herdadas. Ainda existem camadas profundas relacionadas à autoestima e merecimento que influenciam diretamente seus resultados financeiros. E quando essas camadas começam a ser vistas, muita coisa se reorganiza internamente. Seguimos aprofundando, passo a passo, sem pressa, porque mudança real não acontece no ritmo da ansiedade, mas no ritmo da consciência. Com o tempo, você começa a notar algo curioso. Quanto mais consciência ganha, menos necessidade sente de provar esforço. O impulso de mostrar que está ocupado diminui. A validação externa perde força. Isso acontece porque, internamente, você começa a construir um senso de direção próprio. E direção gera calma. O trabalho duro, quando nasce da insegurança, carrega tensão. Quando nasce da clareza, carrega foco. Essa diferença muda completamente a experiência diária. O corpo até se cansa, mas a mente não se esgota da mesma forma. Há sentido no que é feito. Muitos foram ensinados a confundir estabilidade com segurança. Um salário previsível parece proteção, mas pode ser apenas previsibilidade de estagnação. A verdadeira segurança vem da capacidade de pensar, aprender e se adaptar. Isso ninguém pode tirar de você. E isso não depende de trabalhar mais horas, depende de desenvolver mais visão. Napoleão Hill falava sobre a mente como um campo fértil. Aquilo que você planta em pensamento, colhe em forma de comportamento e resultado. Se você planta medo, colhe esforço excessivo. Se planta clareza, colhe ação estratégica. Uma das maiores ilusões é acreditar que o sucesso financeiro é linear, que basta seguir uma sequência de passos repetidos até chegar lá. Na realidade, o crescimento acontece em saltos. E esses saltos exigem decisões desconfortáveis. Exigem sair do modo automático. O modo automático é confortável porque elimina a necessidade de escolher, mas também elimina a possibilidade de mudança. Enquanto você repete, você não cria. Enquanto executa, sem refletir, você fortalece o mesmo padrão. Quando você começa a se permitir pensar maior, surgem conflitos internos. Parte de você quer segurança, outra parte quer expansão. Esse conflito gera ansiedade. Muitos respondem trabalhando ainda mais para abafar essa tensão. Mas isso só posterga o confronto necessário. O verdadeiro avanço acontece quando você para de fugir da própria ambição. Quando aceita que querer mais não invalida quem você é hoje. Pelo contrário, honra seu potencial. No dia a dia, isso se traduz em atitudes simples, porém poderosas.
Aprender a investir tempo em aprendizado que gera alavancagem. Buscar ambientes onde a conversa gira em torno de ideias, não apenas de reclamações. Observar padrões financeiros ao invés de apenas números. Você percebe que renda alta, sem controle mental, gera instabilidade. Que riqueza é mais um estado interno do que um número externo. Que pessoas com pouco podem se sentir ricas, e pessoas com muito podem viver em escassez constante. A mente treinada começa a enxergar o dinheiro como consequência, não como objetivo isolado. O foco passa a ser valor. Valor entregue, valor percebido, valor ampliado. O dinheiro acompanha esse fluxo, naturalmente. Também muda a forma como você enxerga o tempo. Você entende que trocar horas por dinheiro é o nível mais básico do jogo. Não errado, mas limitado. E que existem outros níveis, onde o tempo não é o principal insumo. Esse entendimento não acontece de uma vez. Ele amadurece conforme você observa, testa, erra e ajusta. Cada ajuste fino te afasta um pouco mais da lógica do esforço cego e te aproxima da lógica da criação consciente. Há um momento específico em que você percebe que continuar como antes custa mais caro do que mudar. Esse é o ponto de não retorno. A partir dali, você pode até reduzir o ritmo externo, mas internamente algo já mudou. Você não consegue mais se enganar. Esse despertar não é barulhento. Não vem com aplausos. Muitas vezes vem com silêncio e questionamentos. Mas é nesse silêncio que nascem decisões que alteram trajetórias inteiras. Ainda há muito a aprofundar sobre identidade, merecimento e prosperidade sustentável. Camadas que se revelam conforme a mente se fortalece. Seguimos avançando com profundidade e consciência. Existe um ponto em que a mente começa a perceber algo que antes parecia invisível. A maioria das pessoas não está presa à falta de oportunidades, mas à repetição de interpretações antigas. Elas olham para a mesma realidade todos os dias, com os mesmos filtros, e esperam resultados diferentes. O trabalho duro, nesse contexto, vira um ritual quase religioso, repetido mais por fé do que por compreensão. Desde muito cedo, fomos ensinados a obedecer estruturas, horários, regras, recompensas condicionadas. Isso cria uma mente treinada para reagir, não para criar. A reação exige esforço constante, porque você está sempre respondendo a algo externo. A criação, ao contrário, nasce de um ponto interno e gera movimento com menos desgaste. Quando você começa a entender isso, percebe que trabalhar duro não é o problema. O problema é trabalhar duro sem consciência, sem direção clara, sem estratégia mental. É como empurrar uma porta que deveria ser puxada. Há também uma narrativa social muito forte que romantiza o cansaço. Estar exausto virou sinônimo de ser importante. Dormir pouco virou medalha. Estar sempre ocupado virou identidade. Mas isso cobra um preço silencioso. Você perde a capacidade de pensar profundamente. E sem pensamento profundo, não há salto financeiro. Napoleão Hill observava que a riqueza começa no estado mental, não como pensamento positivo vazio, mas como organização interna. Quando a mente está organizada, as decisões se alinham. Quando as decisões se alinham, os resultados começam a se acumular. A maioria das pessoas vive apagando incêndios. Problemas imediatos consomem toda a energia. Contas, prazos, expectativas alheias. Nesse cenário, pensar no longo prazo parece luxo. Mas é justamente essa ausência de visão que mantém o ciclo ativo. O trabalho duro vira anestesia. Enquanto você está cansado, não sente o desconforto de estar perdido. Enquanto está ocupado, não precisa encarar perguntas difíceis. O esforço constante evita o confronto interno. Quando você começa a diminuir o ritmo interno, não necessariamente o externo, algo muda. Você começa a ouvir pensamentos que antes eram abafados pelo barulho da rotina. Questionamentos surgem. Intuições aparecem. E isso pode ser desconfortável no início. Muitos desistem nesse ponto. Preferem voltar ao padrão antigo porque ele é familiar. A mente humana busca familiaridade, não felicidade. Por isso a mudança exige intenção consciente.
Existe também a crença profundamente enraizada de que dinheiro vem apenas do sacrifício. Essa crença cria um teto invisível. Quando algo começa a fluir com mais facilidade, a mente estranha. Surge culpa. Surge autossabotagem. Você inconscientemente cria problemas para justificar o ganho. Hill falava sobre merecimento mental. Se você não se vê como alguém que pode prosperar, você sempre encontrará uma forma de voltar ao nível que considera aceitável. Não importa o quanto trabalhe. No mundo real, isso se manifesta de várias formas. Oportunidades ignoradas, decisões adiadas, medo de investir em si mesmo, dificuldade em cobrar pelo próprio valor. Tudo isso não tem relação com capacidade, mas com identidade. Trabalhar duro sem trabalhar a identidade é construir sobre areia. Você pode erguer muito, mas qualquer instabilidade derruba. Quando a identidade muda, o esforço passa a render mais, porque não luta contra você. Outro ponto importante é entender que o ambiente molda a mente. Se você está cercado de pessoas que normalizam a escassez, a reclamação e o cansaço, sua mente absorve isso como padrão. Não por fraqueza, mas por repetição. Mudar o ambiente nem sempre significa mudar de lugar físico. Às vezes significa mudar o que você consome, o que escuta, o que aceita como verdade. Pequenas mudanças constantes criam grandes diferenças ao longo do tempo. A prosperidade raramente chega como um evento dramático. Ela se constrói em decisões quase invisíveis, tomadas diariamente. Decidir aprender em vez de apenas executar. Decidir observar em vez de reagir. Decidir planejar em vez de apenas correr. Há um momento em que você percebe que não precisa provar nada para ninguém, que sua jornada é interna antes de ser externa. Nesse momento, o trabalho duro deixa de ser um fardo e passa a ser uma escolha consciente. Você trabalha porque faz sentido, não porque está fugindo. Você se esforça porque há propósito, não porque há medo. Essa mudança interna altera completamente o resultado externo. Com o tempo, você também aprende a respeitar seus ciclos. Nem toda fase é de expansão. Algumas são de preparação, outras de consolidação. Forçar crescimento constante gera colapso. Respeitar o ritmo gera sustentabilidade. Esse entendimento traz maturidade financeira. Você para de buscar atalhos emocionais. Para de se comparar. Para de medir sucesso apenas por dinheiro imediato. Começa a pensar em construção. A riqueza verdadeira não grita. Ela se organiza. Ela cresce em silêncio. Ela se protege. E tudo isso começa na mente. À medida que essa consciência se aprofunda, você percebe que o maior erro não foi trabalhar duro, mas acreditar que isso, sozinho, seria suficiente. O esforço precisa de inteligência. A disciplina precisa de visão. O trabalho precisa de propósito. E quando essas peças se alinham, algo poderoso acontece. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. Ainda há camadas mais profundas sobre controle emocional, paciência e alinhamento interno que continuam se revelando conforme você avança. Seguimos aprofundando, sem pressa, porque quem entende o jogo não corre, constrói. Há uma mudança quase imperceptível que acontece quando você deixa de lutar contra a realidade e começa a compreendê-la. Você percebe que não precisa romper com tudo de uma vez, nem abandonar o que construiu até aqui. O que precisa mudar é o eixo interno a partir do qual você decide. Quando esse eixo muda, todo o resto se reorganiza com o tempo. Muitas pessoas acreditam que pensar estrategicamente é privilégio de quem já chegou lá. Na verdade, é exatamente o contrário. Pensar estrategicamente é o que permite sair do lugar. Quem apenas executa, permanece. Quem observa, escolhe e ajusta, avança. O esforço físico e o esforço mental produzem resultados completamente diferentes. O primeiro se esgota rapidamente. O segundo se acumula. Cada ideia bem estruturada pode gerar resultados repetidas vezes, mesmo quando você não está presente. É por isso que o mundo recompensa quem pensa em sistemas, não apenas em tarefas. Napoleão Hill falava sobre a importância de organizar o pensamento antes de organizar ações. A maioria inverte essa ordem.
Age primeiro, pensa depois. E quando pensa, já está cansada, frustrada ou emocionalmente envolvida demais para ver com clareza. Quando você começa a priorizar o pensamento, algo curioso acontece. Você passa a fazer menos coisas, mas com mais impacto. O volume diminui, a precisão aumenta. Isso gera uma sensação estranha no início, como se você estivesse fazendo pouco. Mas os resultados começam a mostrar o contrário. Existe também uma relação direta entre pressa e pobreza. A pressa força decisões ruins. A pressa aceita condições desfavoráveis. A pressa troca futuro por alívio imediato. O trabalho duro, quando guiado pela pressa, sempre cobra juros altos. A mente próspera aprende a esperar, não de forma passiva, mas de forma estratégica. Esperar o momento certo. Esperar a informação certa. Esperar a oportunidade alinhada. Isso exige autocontrole emocional, algo que não se aprende trabalhando mais, mas refletindo mais. Outro ponto profundo é a forma como você interpreta o fracasso. Para muitos, fracassar confirma a crença de que isso não é para mim. Para quem desenvolve consciência, o fracasso vira feedback. Um dado, não uma sentença. Essa diferença de interpretação muda completamente a relação com o risco. Quem vê fracasso como identidade evita riscos. Quem vê fracasso como aprendizado calcula riscos. E riqueza exige risco calculado. No cotidiano, isso se manifesta quando você começa a testar pequenas mudanças em vez de esperar condições perfeitas. Ajusta hábitos. Experimenta novas abordagens. Aprende com o resultado e refina a estratégia. Aos poucos, você constrói confiança interna. Não a confiança arrogante, mas a confiança baseada em evidência. Você já se viu resolver problemas antes. Já se adaptou. Já superou. Isso muda sua postura diante do dinheiro e das oportunidades. O trabalho duro deixa de ser uma tentativa desesperada de controle e passa a ser parte de um plano maior. Você sabe por que está fazendo o que está fazendo. E isso reduz o desgaste emocional. Há também uma mudança na forma como você lida com comparação. Antes, olhar para o sucesso alheio gerava frustração ou inveja. Agora, gera aprendizado. Você passa a observar padrões, decisões, mentalidades. Esse olhar analítico substitui o julgamento emocional. Você deixa de se sentir menor e passa a se sentir aprendiz. E aprender é um estado poderoso, porque mantém a mente aberta e em movimento. Com o tempo, você percebe que muitas pessoas ricas não são extraordinárias em esforço, mas extraordinárias em clareza. Elas sabem o que não querem e o que não vale seu tempo. Essa clareza protege energia. Energia bem protegida gera consistência. Consistência gera resultados. Resultados reforçam identidade. E a identidade renovada sustenta novos níveis de prosperidade. O processo não é rápido, mas é sólido. Não é barulhento, mas é profundo. Ele não depende de sorte, mas de alinhamento interno. Quando você entende isso, o medo de parar de trabalhar duro desaparece. Você não está parando. Está refinando. Está elevando o nível do jogo. E nesse ponto, algo essencial fica claro. O mundo não recompensa quem sofre mais, recompensa quem contribui melhor. A contribuição nasce da mente organizada, não do cansaço crônico. Ainda existem camadas importantes sobre intuição, timing e decisão que se revelam conforme você se aprofunda nesse caminho. Seguimos avançando com consciência, construção e intenção. À medida que tudo isso se integra, você começa a enxergar sua própria trajetória com mais honestidade e menos julgamento. Percebe que cada fase teve um papel, inclusive os momentos de esforço excessivo. Eles não foram erros, foram degraus de consciência. Agora, com essa nova visão, você não precisa repetir o padrão. Você pode evoluir a partir dele. O trabalho duro deixa de ser um símbolo de valor pessoal e passa a ser apenas uma ferramenta, entre muitas. Você entende que sua mente é o ativo principal, que proteger sua clareza é mais importante do que provar resistência, que pensar bem hoje evita anos de esforço mal direcionado amanhã. Quando essa compreensão se instala,
suas decisões mudam naturalmente. Você escolhe melhor onde investir energia, tempo e atenção. Você aprende a dizer não sem culpa. Aprende a esperar sem ansiedade. Aprende a agir sem desespero. Isso cria um novo tipo de estabilidade interna, antes de ser financeira. A partir daqui, o crescimento não depende mais de motivação constante. Ele se apoia em consciência. E consciência, quando bem cultivada, sustenta qualquer fase, expansão, pausa ou ajuste. Você não se perde mais de si mesmo. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Não é quando o dinheiro chega. É quando a mente se organiza para recebê-lo e mantê-lo. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque esse é só o começo. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou ou o que você percebeu sobre sua própria relação com o trabalho e o dinheiro. E compartilha com alguém que ainda acredita que só trabalhar duro é suficiente. Nos vemos no próximo vídeo.